Quer alguém incrível para cuidar dos seus seguros? Tá aqui, ó. A pessoa perfeita. Diz que foi o Thiago que te indicou. Tá com Sul América, tá com tudo. Olá, estamos aqui iniciando mais uma vez o programa Espaço Livre. Programa esse que traz para você e para sua família um diferencial. E hoje nós estamos aqui no nosso programa com uma pessoa, ela é uma empresária e assim, ela tem um testemunho muito forte, ela passou por muitas dificuldades, por muitas coisas em sua vida, mas hoje ela é um exemplo de superação e nós vamos receber aqui a Zenita Medeiros. Zenita, tudo bem com você? Tudo bem, Glória. Prazer recebê-la aqui no programa Espaço Livre. Obrigada por ter aí aceitado o convite da nossa produção. Eu que agradeço, é uma honra poder participar de um programa tão especial. Quero agradecer, né, a responsabilidade também de poder estar aqui e falar aquilo que Deus fez na minha vida, continua fazendo, e eu tenho certeza que será muitas bênçãos ainda para vir. Tá. Me fala uma coisa, como que você encontrou assim o caminho para vencer as dificuldades e onde atualmente você reverteu todo o seu histórico familiar tão conturbado e de tantas superações? Então, a minha história, ela foi um tanto quanto difícil desde o começo da minha infância, porque eu perdi a minha mãe com 4 anos. Minha mãe deixou 4 filhos e a gente fica numa situação como essa, cada um vai para um lugar, e eu fiquei morando com a minha avó por um tempo. Depois meu pai casou, 2 anos depois eu fui morar com ele. Só que assim, todo esse tempo da minha vida, eu passei por vários processos desde a infância. Sim. Tive vários livramentos de morte. Depois que já estava morando com meu pai, tive vários problemas também. Porque assim, por mais que eu tivesse atenção, mas eu necessitava de uma atenção maior. Sim. Né? E quando você fala livramento de morte, como assim? Você pode explicar um pouquinho que tipo de livramento foram esses? Assim, na minha idade de 5 anos, foi quando surgiu uma vacina na região que nós morávamos. Sim. E era necessário que todas as crianças participassem e tomassem aquela vacina. Então eles fizeram uma campanha que saía pegando todas aquelas crianças. E quando passou na casa da minha avó, que para me pegar também, para levar para esse posto que teria essa vacina, quando o meu tio me levantou para levar, para a pessoa me pegar, que era um caminhão que estava pegando as crianças. E quando ele me levantou, o caminhão andou, e antes que ele me pegasse, eu caí embaixo do caminhão. Então foi assim, uma coisa terrível. Porém, eu sofri danos assim, de machucar, mas pelo que as pessoas falam, que eu não lembro tanto, mas a roda do caminhão iria passar na minha cabeça. Então ali começou toda a minha história, a trajetória da minha vida. 1 ano depois, estava brincando com umas crianças, a menina me empurrou em um açude. Creio que muita gente conhece o que é um açude, um tanque que faz na roça para quando chove, ter água de reservatório ali. Então, quando ela me empurrou, eu desci na ribanceira e eu caí de frente. O meu corpo inteiro ficou na carne viva. E eu caí de rosto dentro da água. E elas foram embora e não falou nada para ninguém. E a minha avó ficou preocupada comigo, foi na casa da mãe dela perguntar onde elas estavam, onde nós estávamos. E a menina falou, depois de muito tempo que eu estava caída lá. Quando eles chegaram, eu já estava acordada, porém eu não conseguia me mexer. Então foi mais um livramento que eu tenho certeza que foi o Senhor que já estava aguardando a minha vida. Sim, Ali, hoje você é uma empresária, mas eu li alguns artigos seu
E vi que você é evangélica, você é uma pastora. Ultimamente aqui nos programas a gente tem muita solicitação para trazer pastores, Sim. pessoas do meio evangélico. E eu acho isso muito interessante, né? Que com certeza nós vemos aí uma sociedade, né, que está aí abrindo o coração para receber a palavra de Deus. E como você falou de livramento, aí eu falei, não, realmente ela é uma pastora. E Deus vai te perguntar, desde quando você percebeu que Deus tinha esse propósito na sua vida, tinha esse chamado na sua vida? Olha, todo esse tempo que se passou, eu não gostava de crente. Meu testemunho começa aí porque eu não gostava de crente. Quando conheci o meu esposo, que ele disse que era crente, eu falei, não vai ter namoro. Porque a minha família veio de uma geração da Umbanda, do Espiritismo. Então, tudo isso acarretava sobre a minha vida. Quando eu tinha 12 anos, o adversário falou na boca da minha avó, é uma coisa muito difícil, que eu teria que desenvolver o espírito que a minha mãe teria que fazer isso, porém, se eu não fizesse o que eles queriam, ele iria me matar com 20 anos. Então eu tinha na minha cabeça que eu iria viver só até 20 anos. E a partir daí começou a piorar mais ainda a minha situação. Foi quando, hoje em dia a gente conhece a depressão, mas naquela época não se falava em depressão. Sim. Então eu tentei tirar minha vida por 3 vezes. E uma das vezes eu me joguei de uma ponte, mas alguém me resgatou daquela ponte e me colocou de pé, mandou embora. Isso ia fazer 13 anos. E você não sabe quem foi? Não sei quem foi que fez aquilo. Quando eu me joguei, eu vi que alguém me pegou, me colocou de pé de volta, que embaixo era um rio, era a ponte, embaixo era o rio, e aquela pessoa falou para mim, vai para sua casa. Você acha que foi um milagre? Eu creio no milagre. Que Deus enviou ali um anjo e você não viu e te deu mais um livramento? Mais um de livramento. morte. E aí, passado mais alguns dias, eu entrava, Glória, no banheiro, eu ficava aproximadamente 1 hora conversando comigo mesmo. Eu queria que aquela imagem que estava no espelho respondesse às minhas perguntas. O que eu questionava, eu queria que ela me respondesse. Porém, eu não tinha resposta nenhuma. Então, uma noite eu levantei, conversei bastante com aquela pessoa que era eu mesmo, e não tive resposta, e alguém soprou no meu ouvido. Tem um pacote de Gillette aí no espelho. Eu abri, tirei da caixinha, tirei da embalagem, cortei, passei nos pulsos, porém, não fez o corte. E naquele momento eu disse, mas eu não presto nem para morrer, porque nem a Gillette está cortando, e era da embalagem nova. Passado mais alguns dias, eu tentei mais uma vez, tomando muitos remédios. Aqueles remédios não me fez efeito nenhum. Mas toda essa... É uma tragédia, né? Tragédia. Uma tragédia, mas que hoje a gente vê que se transformou em milagre. Essas tentativas de suicídios, elas foram planejadas ou você ouvia vozes para falar para você tirar a sua vida? Eu ouvia. Era uma coisa tão séria que um quadro na parede, eu via aquele quadro se mexer. Era como se aquele quadro tivesse me dando alguma informação de alguma coisa. Então era uma perturbação muito grande, devido ao que eu não queria que acontecesse na minha vida. Mas até então, eu não conhecia o poder de Deus, não tinha ninguém evangélico na minha família. E é muito sério essa coisa de ouvir vozes. Sim. Você ainda tinha... assim, Deus que estava te socorrendo. Você acha que hoje a gente vê tanto suicídio, tantas pessoas tirando a sua própria vida, pessoas que a gente vê, nem acredita que ela conseguiu fazer isso. Você acha que essas vozes contrárias, que essas pessoas ouvem, não sabem discernir e conseguem tirar suas próprias vidas? Consegue porque, assim, a pessoa não tem o discernimento daquilo que ela está ouvindo. Só que ela dá sinais de que não está bem. E muitas vezes ela sorri, ela
tá com as pessoas, não entende ela mesma, ela tenta ser a mais agradável possível para que as pessoas não percebam que está passando por aquilo, mas chega um determinado momento que ela se sente num beco sem saída, se olha em um pequeno quarto e diz assim: eu não tenho porta para sair daqui, e é onde o adversário usa essa fraqueza da pessoa e aí começa a interagir na vida dela, porque infelizmente esse tipo de coisa é a legalidade dele. É a legalidade que ele vem. Há muitas pessoas que dizem: isso não existe. Eu quero dizer para você e para vocês que estão me ouvindo: existe. Eu vim desse mundo aí. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu suportei. Lógico que tudo isso era a mão do meu Deus. Porque a Bíblia diz que ele me escolheu no ventre da minha mãe. Então ele já tinha me separado, ele já me guardava de tudo isso. E existia, e tinha o tempo certo para que chegasse o momento que eu tivesse o encontro com Deus. Sim, sua história é muito forte. Você que está aí assistindo, tem saída para a sua vida, sim. Se você está vivendo aí nesse dilema em que viveu aqui a nossa amiga, nossa convidada Zenita Medeiros, Deus tem saída para a sua vida, sim. E nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando o programa Espaço Livre com Glória Fritoli. Voltamos a apresentar programa Espaço Livre com Glória Fritoli. Voltamos aqui com o segundo bloco do nosso programa e vamos continuar aqui ouvindo a Zenita Medeiros falar um pouco mais, né, aí da sua trajetória. Zenita, me fala um pouco da sua família. Você é casada, tem esposo, tem filhos, porque eu vi na matéria, e vou te fazer uma pergunta. Não é uma pergunta assim... você pode responder se você quiser ou não, tá? Você tem o livre-arbítrio. Mas me fala uma coisa sobre a sua família, sobre seu esposo, seus filhos. Quantos filhos você tem? Há quanto tempo você é casada? Glória, eu tenho uma família maravilhosa. Sou casada há 32 anos com Jorge Medeiros. Tenho 3 filhos, 2 casados, um neto, Pedro Luca, coisa mais linda, e um que eu costumo dizer assim, que está com a vaga livre, né, do Vitor. E nós temos uma família abençoada. Eu posso te dizer, eu sou feliz no meu casamento. Tive problemas? Muitos. Principalmente no começo, que nós éramos muito novos. Eu casei com 17 anos e ele com 18. 6 meses depois, nós colocamos uma mochila nas costas e viemos para São Paulo. Assim, vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. E assim, meio a tantos milagres, né, que nós já ouvimos aqui, você já relatou, e a pergunta que eu falei que eu vou te fazer e você responda caso você queira. Eu vi em uma matéria que você tentou assassinar o seu esposo. Sim. Isso procede? Procede. Inclusive, assim, ele ficou sabendo disso muito tempo depois de quando eu já estava no Evangelho. Quando isso aconteceu, nós éramos casados aproximadamente uns 2 anos e nós brigávamos muito pelo fato de ser novos, não ter ninguém que pudesse nos auxiliar com aconselhamento, e era só nós 2 mesmo, numa cidade que nós não conhecíamos ninguém. Então era eu e ele, qualquer problema que acontecesse era eu e ele. E a nossa estrutura até então era muito pouca. Não tinha Jesus na nossa vida. Ele conhecia o Evangelho, porém estava fora do Evangelho, então para ele era vida que continuava. E devido aos ciúmes,
Um dia, uma tarde, eu estava com muita raiva dele, e eu ouvi, mais uma vez, algo falar para mim: tem uma forma de você matar ele. Se ele não morrer, ele vai ficar surdo e cego. Esquenta uma chaleira de água e joga no ouvido dele. Eu fui, enchi uma chaleira de água bem grande. Quando estava fervendo mesmo, em bolhas, eu fui para o quarto, porque ele estava dormindo, era um domingo à tarde. E nessa época, alguns dos meus cunhados já estavam morando lá com a gente, lá na cidade. E quando eu estava pegando a chaleira para levar para o quarto para jogar, eu estava totalmente transtornada de raiva. Eu estava consciente do que eu iria fazer, por causa da raiva que eu sentia, mas impulsionada por alguém. E quando eu peguei a chaleira, que eu fui em direção do quarto, bateu na porta, e eu fui atender o meu cunhado, o irmão dele. E eu voltei, coloquei aquela água na pia. Depois de algum tempo que eu voltei na cozinha, eu falei: gente, mas o que eu ia fazer? O que ia acontecer com a minha vida? O que ia acontecer com o meu esposo? Olha a situação que o adversário te coloca. Mas devido a não ter Jesus na vida, tudo que ele vai te apresentar, para você é bom. Aquilo que ele vai te apresentar, para você é bom. Mas quando você tem a proteção do Senhor já te guardando, te livrando, o Senhor sempre chega na frente. É o que eu sempre falo no meu testemunho. Ele me deu de vida até 20 anos. Então, o que acontecesse, Glória, nesse período, para mim ia ser lucro. Eu brigava com meu esposo, eu falava para ele: não se preocupa, com 20 anos eu vou morrer. Porque eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu ouvi com 12 anos que eu iria morrer com 20. Então, ou seja, eu tinha apenas 8 anos, e aqueles 8 anos, o que eu fizesse... O que dá para se entender que Deus já tinha um propósito tão lindo na sua vida, já tinha traçado uma história diferente para sua vida, porque ao mesmo tempo que você ouvia uma voz contrária, ou que seja a voz do adversário da sua alma, assoprar no seu ouvido para tirar a sua vida, para se matar, tirar a vida do seu esposo, de repente Deus criava uma situação para te dar o livramento e te poupar, para que hoje, né, gente, ela estivesse aqui falando para você, né, que Deus é Deus de livramento, não importa qual seja a situação. Olha que coisa linda, olha quais os livramentos que ela teve. Sim. Não é verdade? Vários livramentos. E depois você falou para ele isso, como que ele reagiu? Quando eu falei para ele, depois que já estava no Evangelho, em um testemunho, quando eu estava contando um testemunho. Ele nem sabia. Ele nem sabia. Foi uma coisa que eu guardei, porque aquilo me machucava muito, pelo fato de que eu amava tanto meu esposo, e eu fiz uma programação que iria acabar com ele, com a nossa vida. Ou seja, o inimigo, ele já vem se programando também para que, se você consegue cair na rede que ele prepara, acaba. Mas só que ele se esquece que existe um Deus que cuida da nossa vida. Existe um Deus que ele tá 24 horas com a proteção. Mesmo que você não está na presença dele, no tempo certo ele chega e diz: agora basta. Você agora já foi o que foi. A partir de agora você vai fazer o que eu quero. E eu não tinha afinidade por crente, de forma alguma. E aí a minha sogra chegou, veio morar na cidade também. E cada vez mais as brigas se prolongavam, porque ele saía, ia para casa da mãe dele e me deixava sozinha. E aí isso ia piorando mais a situação. Eu costumo dizer que eu defendo todas as sogras, porque eu tenho uma sogra que é uma bênção na minha vida. E um certo dia, eu estava muito brava, mais uma vez, e eu fui na casa dela e eu falei assim: ó, pra mim deu,
Chegou, eu arrumei as minhas coisas e vou embora. Não quero mais. Quando eu saí da minha casa, meu pai falou que o meu prato não estava quebrado. Ou seja, é um ditado que tem lá no norte que quando a filha casa, se alguma coisa acontece, não dá certo, a casa está aberta. Eu fiz tudo como teria que ser feito no meu casamento. E aí, a minha sogra aquele dia falou, não, filha, vamos na igreja comigo. Vai ter a troca de um pastor e a igreja vai estar cheia, vai estar bonita. Vamos lá só para você conhecer, ver como que é. Eu falei, dona Helena, igreja não vai mudar a minha vida, não vai mudar a minha cabeça. Pastor não vai mudar a minha cabeça, não adianta. Ela falou, mas não é a igreja. Não é o pastor que vai mudar. É Jesus Cristo. É Ele que muda a nossa vida. É Ele que transforma. Por favor, ela falou para mim, por favor, vamos comigo hoje. É um pedido que eu estou te fazendo. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu não usava uma saia de forma alguma. A minha roupa era totalmente... Era shorts, era calça, blusas curtas. Eu falava assim, não, se eu for para a igreja, não pode isso, não pode aquilo, eu não quero. E não é nisso que nós temos que nos apegar. Nós temos que nos apegar e entender que o que nos liberta é a palavra do Senhor. É Jesus. A transformação vem da parte do Senhor. E eu falei para ela, eu vou, mas eu vou sentar no último banco da galeria. Ela falou, tá bom, você senta onde você quiser. Eu só quero que você vai. E aí eu cheguei em casa, falei para ele que iria para a igreja, perguntei se ele iria também. Ele disse, vou, mas a gente não estava bem. E aí eu me troquei, fui para a igreja com ele. Quando nós chegamos, era uma mudança de pastor e estava muito cheia a igreja. E o obreiro arrumou um lugar, realmente o último banco na galeria. Eu sentei com ele. Glória, tudo na igreja me encanta. Eu digo assim que se eu pudesse, eu vivia na igreja, porque é um lugar que você esquece que você tem problema, que você tem angústias, porque não é porque hoje eu sou uma serva de Deus, uma missionária, pastora, que eu não passo problema, passo, mas eu tenho uma forma diferente de estar buscando a solução desses problemas, porque Jesus está na direção de tudo. E aí eu ouvi o coral, eu ouvi a orquestra, eu ouvi conjuntos que louvaram ao Senhor. Eu achei aquilo tudo muito bonito, porém não me tocou no momento. Mas quando o pastor José Miguel, ele assumiu o microfone, que era o pastor que estava assumindo a igreja de Votuporanga. Quando ele cumprimentou a igreja, eu já senti algo diferente. E ele começou a pregar. O interessante, Glória, que esses dias atrás eu perguntei para ele, eu falei, pastor, eu não vi o senhor pregar em outras igrejas quando o senhor vai tomar posse. Ele falou, irmã Zenita, Votuporanga foi a única igreja que eu preguei na minha posse. Mas eu entendi por quê. E quando ele começou a pregar, ele contou a minha vida. Creia no que Deus usa os homens de Deus, mulher de Deus. Você que está me ouvindo, creia nisso. Ele contou a minha vida de quando eu estava no ventre da minha mãe, até o momento em que eu estava sentada ali naquele banco. E era uma coisa que eu falava que jamais eu iria ser, era crente. E aí quando ele fez o convite, eu não percebi, a igreja é muito grande. Quando eu percebi, eu já estava lá na frente, com as mãos levantadas, recebendo Jesus na minha vida. Quando Deus tem propósito, não adianta fugir. Até no ventre de um peixe ele vai encontrar a pessoa. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estou emocionada, estou sentindo até um calor, gente, com o testemunho dessa mulher. É coisa forte que eu nunca vi nem em jornais, nunca vi em lugar nenhum. Aguarde, já voltamos. Estamos apresentando o programa Espaço Livre com Glória Fritoli.
Voltamos a apresentar programa Espaço Livre com Glória Frittoli. Voltamos aqui, continuando a ouvir aí tantas experiências fortes, maravilhosas, com a Zenita Medeiros. Deixa eu te perguntar, nós paramos aí onde você se rendeu, né, para Cristo. Como que foi o experimento em você renovar a sua vida, renovar aquelas agruras, sofrimento do passado, aí no encontro com Deus, no encontro com a palavra de Deus? Quais foram as mudanças? Então, Glória, nesse dia, né, do encontro com Jesus, quando eu saí da igreja, eu me sentia totalmente diferente, eu era outra pessoa. A minha forma de pensar, eu olhava assim para as pessoas, eu sentia muito amor, sabe? Eu sentia algo que era incontrolável, eu não conseguia parar de chorar. Quer dizer, você recebeu da parte de Deus um tratamento de dentro para fora, isso, né? Veio a cura, sabe quando de espírito. Sabe quando você recebe... Quando Jesus disse assim, chegava para o cego e falava assim, o que é que eu te faça? E o cego falava para ele, eu quero ver, porque é necessário ter uma entrega nossa, é necessário nós nos desprendermos para isso também, né? Não basta só Jesus querer nos ajudar, nos colocar de pé, nós também temos que ter essa força de vontade. E nesse momento eu entendo que eu tive essa cura espiritual como se eu tivesse cega, eu não enxergasse, de repente Jesus veio... tocou em mim, igual ele tocou naquela mulher do fluxo de sangue, que instantaneamente ela foi curada. Eu entendo que o meu interior foi curado ali, imediatamente. Porque no dia seguinte eu era outra pessoa. Eu olhava para o meu esposo, eu via ele muito diferente. Eu amava o meu esposo de uma forma diferente. E aí começou a ter as nossas experiências. Pra gente, nós estamos aqui, você que está nos ouvindo aí também, eu tive a minha primeira experiência, que eu vi que realmente a minha vida havia mudado, com 3 semanas que eu estava na igreja, teve um congresso muito abençoado, e o preletor chamou na frente as pessoas que quisessem receber o batismo no Espírito Santo. E eu disse, bom... Se está dando na igreja, é coisa boa. Eu vou lá pegar. Eu não tinha nada do entendimento do Evangelho, que eu achei que o Espírito Santo era algo que eu iria pegar da mão dele e trazer para mim. E aí eu fui até a frente, cheguei lá, ele olhou para mim e disse, dá glória. Eu disse, pensei comigo, eu falei, peraí, mas ele me chamou para me dar alguma coisa. Pela falta do meu entendimento. E ele olhou para mim de novo com muita autoridade e disse, dá glória. Eu disse, glória. Ele disse de novo, glória. E de novo, glória. Dali, então, eu sei que me tiraram da frente do altar, era mais de 11h30 da noite. Então, ali começou a minha trajetória com Jesus. A esposa do pastor já colocou... já me abraçou, a mocidade já nos abraçaram, e nós começamos então a ter um envolvimento na obra de Deus. E aí você já teve também um amparo, porque lá atrás você disse que vivia em tanta contenda com seu esposo, que não tinha ninguém que orientasse, que amparasse vocês, e ali você já se sentiu abraçada. Já, né? Com certeza, eu já sentia o amor que a igreja estava me transmitindo, né? Hoje em dia até a gente ouve muitas pessoas que dizem, mas a igreja, na igreja tem amor, na igreja tem pessoas para te ajudar. Muitas vezes, Glória, nós não nos abrimos para isso. Achamos que eu vou resolver sozinho. E muitas vezes nós necessitamos de um abraço. Você pode receber uma cura com apenas um abraço. Se você tem essa necessidade, procura, busca um abraço de um servo de Deus. Não olha para os defeitos dele, porque quem não tem defeito, né, Glória? Mas o Evangelho, ele tem que ser proclamado de forma especial. Nós temos que ter testemunhos. E outra, o que você está falando, se a igreja
prega o amor, evangélico, cristão, prega o amor, eles têm que viver o amor, Sim. têm que mostrar, porque eu vi também uma matéria sua, tudo que você sofreu lá atrás, não era nem para você estar aqui, mas como Deus já tinha traçado esses planos, você recebeu todo esse livramento. E hoje você, né, orienta outras pessoas, né, que está vivendo a mesma situação que você, que há a solução, né, para a situação em que ela está enfrentando, que há solução para que ela está vivendo. Hoje você trata, você cuida de pessoas, orientando, não é verdade? Porque eu entendo assim, hoje, na minha forma de entender o evangelho e entender o amor, não é que eu não tivesse o amor da minha família. Sim. Eu tinha esse amor familiar, mas a opressão do inimigo era muito maior. Era forte. Era forte porque Deus já tinha traçado um plano na minha vida e devido ao que a nossa família vivia, porque era assim, se alguém da minha família ficasse doente, não procurava um médico, procurava um centro. Ia naquele centro para se benzer, para receber a cura e automaticamente já fazer de volta para quem enviou aquela macumba, porque isso existe. Há quem diga que não, mas existe. Você entendeu? E eu tenho provas, eu tive da minha família muitas pessoas, inclusive uma tia que ela tinha um terreiro de Umbanda, um dos mais famosos lá da região que nós morávamos, e depois Deus nos levou lá para fazer culto no terreiro dela e todo mundo aceitar Jesus. Então assim, já era um plano traçado do Senhor. Na minha família não tinha evangélicos. Deus olhou para mim e disse, é você. Então, automaticamente, o inimigo já começou a tentar de formas traiçoeiras, como ele sempre faz. Já perdendo o território. Perdendo o território. Que Jesus sempre chega na frente. Porque uma coisa que eu não falei aqui, momentos atrás, é que ele determinou na minha vida que seria até 20 anos a minha vida. Só que eu digo sempre, e por onde eu passar, e você precisa entender isso, que Jesus chega na frente. Em todo tempo ele chega na nossa frente. Porque eu ia fazer 20 anos dia 12 de outubro. No dia 7 de outubro, eu tive um encontro com Jesus. Olha que lindo. Então, para mim, aqueles dias estava muito conturbado, porque era para mim, na minha cabeça, eram os últimos dias que eu teria. Acabava ali em 20 anos. Mas quem é que dá a vida? É o Senhor que dá a vida. Eu li um pedacinho de uma matéria sua que uma vizinha tentou atacar vocês, ou sua casa, alguma coisa parecida. Isso foi antes de você se render a Cristo ou foi depois? Foi antes. Foi antes. Inclusive, essa é uma das experiências mais fortes que eu tenho do começo do meu casamento. Nós éramos recém-casados e morávamos do lado da casa da minha sogra. Sim. Meu esposo foi me buscar na escola, eu ainda estudava, e a gente jantou, fomos dormir, e mais ou menos meia-noite e meio, ele acordou desesperado, sonhando, tendo um sonho muito terrível, caindo de uma ribanceira. E no momento que ele acordou, que ele despertou, a nossa casa estava lotada, cheia de fumaça. Uma fumaça grossa, tipo a fumaça de pneu, e pneu queimando. E no momento que ele acordou, que ele correu para me tirar, eu já estava desmaiada, eu não tinha mais, eu já estava asfixiada com aquela fumaça. E ele conseguiu me tirar para fora e saiu correndo, abriu portas, janelas e foi correndo chamar minha sogra e falou: mãe, corre aqui porque tem alguma coisa terrível na minha casa e eu não sei o que é isso. E a minha sogra já veio com a Bíblia na mão. Ela já chegou com a Bíblia no Salmo 91 e ela já entrou expulsando tudo aquilo, e eu tô arrepiada, e ela já entrou expulsando aquilo e orando e lendo o Salmo 91. E no momento eu estava ouvindo ela orar. Gente, eu preciso que você creia, eu sei que você crê no que eu vou te falar aqui. Não saiu fumaça pela porta, nem pela janela, por lugar nenhum.
No outro quarto, ao lado do meu cunhado estava dormindo. Ele não sentiu absolutamente nada. Nada. Ele nem viu o que aconteceu. E aí, quando a minha sogra começou a fazer aquela oração, aquela fumaça, ela voltou, como se fosse uma coisa de filme mesmo. Ela se juntou num canto e ela começou a sair pelo telhado como um cano grosso. Não saiu pela porta, nem janela, nada. Ela se juntou e começou a sair por aquele cano. Como eu estava muito assustada, eu não estava de olho fechado. Eu estava olhando, observando o que era tudo aquilo. Porque eu até então eu não entendi como que aquela fumaça, aquela fumaça foi parar na minha casa. E aí eu vi quando aquela fumaça começou a subir pelo telhado e eu fiquei desesperada. Eu falei, mas o que é isso? Como pode isso acontecer? E aí a minha sogra depois explicou pra gente que era uma obra do mal, que era uma obra de feitiçaria, que Deus estava nos livrando mais uma vez e que a gente precisava correr para os pés de Jesus, porque o adversário queria acabar com a nossa vida. No dia seguinte, nós subimos meu esposo subiu no telhado e foi olhar o que era. Existem umas folhas. Lá no norte usa muito isso, não me recordo agora o nome dela, mas é uma folha que quando ela queima, ela solta uma fumaça semelhante à fumaça de pneu, é uma coisa muito terrível que mata, é para matar mesmo. Mas por que ela intentou isso? E a gente sabe que veio dela. Ela abriu um esgoto, eram casas de Coab, e ela abriu um esgoto na frente da minha casa. Então o esgoto dela passava pela porta da minha cozinha. Meu esposo foi lá e fechou. Ela abriu de novo, ele fechou. Aí ela foi na delegacia e prestou uma queixa. Quando o delegado chamou e o meu esposo explicou o que tinha acontecido, ela apontou para o meu esposo e disse assim, você e a sua mulher vai me pagar. Então, no momento em que nós estávamos naquela oração, ela estava do lado de fora da casa dela, de braços cruzados, vendo o que estava acontecendo. E aí depois ela falou para uma outra vizinha que, infelizmente, ela não conseguiu matar a gente daquela vez. E não ia conseguir porque estava debaixo de proteção de Deus. Sim. E nosso programa está indo ao final. Ela tem, assim, uma bagagem muito grande, gente. Muito grande a bagagem dela. Mas, infelizmente, o nosso tempo já se foi. E eu gostaria, Zenita, que você deixasse aí, ou melhor, o que você aconselha a familiares que, de repente, vivem hoje numa situação igual, ou quem sabe pior do que a que você viveu. Qual o conselho que você deixa para essas famílias? Glória, nós estamos vivendo o mês de setembro amarelo, né? Nós estamos acabando o mês de setembro amarelo, que ele é direcionado ao suicídio. Então eu quero falar para você, pai, mãe, parentes, principalmente, eu te peço em nome de Jesus, principalmente, presta atenção nos teus filhos, adolescentes, que é a fase mais difícil da vida. É a fase que está tentando se encontrar. E quando não existe esse apoio, esse adolescente ele se fecha, ele se cala e é onde muitas vezes acontecem tantas tragédias. Porque a família ama, mas muitos se preocupam em trabalhar demais. O tempo que esses pais, principalmente, têm com seus filhos é muito pouco. O filho, a filha, o jovem, até mesmo o esposo, esposa, eles dão sinais de que não estão bem. Mas procura observar, procura ver e não deixa de forma alguma. Você pode procurar um especialista, você pode fazer tudo isso, mas em primeiro lugar você tem que procurar Jesus. Você tem que deixar Jesus ser o mestre da tua casa, o mestre da tua família, porque as coisas andam de maneira diferente. O que eu oriento a todas as pessoas, a quem eu possa alcançar, é que você possa estar buscando refúgio nos braços do Senhor, porque só Ele te conhece. Só Ele sabe cada ponto da tua vida, do teu coração. Até mesmo você que está em casa, ou quem estiver vendo esse vídeo,
Você pode estar passando por essa situação e você não consegue falar para ninguém o que você sente. E é necessário você se abrir. Ah, mas eu não confio em falar para uma pessoa, para o meu pai ou para minha mãe. Procura uma pessoa que possa te orientar. Não os teus colegas, que vai te levar para mais longe de Deus. Eu costumo dizer que você tem que andar com pessoas que te levam para perto de Deus e não que te tira de perto dele. Então, o meu conselho, Glória, é esse. É que as pessoas busquem ao Senhor. Não existe solução para problemas como depressão, esse tipo de sofrimento, que não seja com Jesus. Sim. Nosso programa está chegando ao final. Zenita, você tem alguma rede social que alguém possa te encontrar? Porque eu creio que depois desse programa alguém vai querer te procurar para pegar um conselho, até mesmo, quem sabe, pedir orientação. Você pode deixar os seus contatos? Sim, eu tenho o Instagram, né, Zenita Medeiros, e também o Facebook, Zenita Medeiros. Nós estamos à disposição, a gente dá aconselhamento pastoral, sim. Se você precisar, eu estou aqui. Eu costumo dizer que nós que recebemos essa incumbência da parte do Senhor, nós temos que ser muito sábios em não ter que contar aquilo que alguém nos conta, né? Isso já aconteceu muito na minha vida e eu estou aqui. É só mandar um oi, chama no Instagram, chama no Facebook, que nós estamos aqui para o que for necessário, Glória. Sim. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. O seu testemunho é muito forte. Eu realmente estou emocionada. E eu quero agradecer você que esteve conosco até agora. E eu creio que você, nesta programação, você recebeu aí um encorajamento, você recebeu aí forças para você enfrentar essa situação e saber onde é que você vai buscar o auxílio para vencer essa adversidade. E nós vamos terminando por aqui. E você pode nos acompanhar nas redes sociais, tvcliquebrasil.com, através também do canal 12 da Via TV Net, e as minhas redes sociais, Glória Fritoli Oficial, e a nossa assessoria, o telefone, anota aí, é o 11 99108 5143. Você pode encaminhar a sua mensagem, deixar a sua sugestão e fique com Deus. Até mais. Quer alguém incrível para cuidar dos seus seguros? Tá aqui, ó. A pessoa perfeita. Diz que foi o Thiago que te indicou. Tá com Sul América, tá com tudo.